Fala aí, amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira para falar de NFL, porque temos muitos jogos para comentar ainda. A gente já falou um pouco aqui dos jogos do primeiro horário do domingo, da semana 12, mas temos o segundo horário, tem a vitória dos Packers sobre os Rams, a vitória do São Francisco 49ers. Olha, eu meti até a camisa dos 49ers aqui porque foi um dos grandes vencedores do domingo, vitória sobre os Vikings, vitória dos Broncos também sobre os Chargers e o Sunday Night Football com o Baltimore Ravens batendo o Cleveland Browns num jogo que doeu um pouquinho a vista. Mas a gente vai falar também dessa partida, porque a gente dorme cedo, dorme tarde, acorda cedo, a voz não tá 100%, o tempo vai esfriando, a gente vai ficando um pouquinho resfriado, mas estamos aqui porque é compromisso, a gente tem que falar de futebol americano e eu quero contar com a sua colaboração mais uma vez, aquela curtida no vídeo, o seu comentário aqui embaixo. Compartilha o Toque Passa, conhece gente que gosta de futebol americano e não conhece o Toque Passa ainda, manda o link lá pra gente aumentar essa discussão, é muito legal. E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, assina aqui, se inscreve no canal, é de graça, não custa nada, não vai custar nada, se inscreve no canal e também clica no sininho aqui embaixo para receber a notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, vamos perder tempo não, roda a vinheta. Vou começar aqui lembrando que os jogos do primeiro horário já estão no ar, né? A gente acaba aquela primeira leva de jogos do domingo, acabam os jogos, a gente já grava e já sobe, já você encontra, né, o link aqui em cima, descrição aqui embaixo, na playlist, você encontra o vídeo falando dos jogos do primeiro horário. Claro que tem um detalhe ou outro que a gente vai passar aqui ao longo da semana, e eu vou destacar também que eu tô tomando pau pra caramba da torcida dos Patriots. Eu sou torcedor dos Patriots, eu não fiquei contente com a vitória, né? O pessoal falando assim, pô, mas venceu desse jeito. Tá, mas eu não me conformo de qualquer jogadores, né? José Manés, qualquer cara que pegaram lá e botaram pra correr, conseguirem mais de 200 jardas. Eu acho que não dá, é inadmissível isso. Mas os Patriots venceram, ótimo, tem que continuar vencendo. É um time top 6. Sim, eu coloquei no meu Power Ranking os Patriots ali entre os 6 melhores times da NFL nesse momento, e eu acho que vão subir nesse Power Ranking de novo. Mas a equipe dos Titans estava lá sem seus 3 principais playmakers, né? Se tivesse com Derrick Henry, com Julio Jones, com A.J. Brown, acho que a história podia ser diferente. Eu estava assistindo como torcedor essa partida de uma forma muito mais sossegada, muito mais confiante na vitória, por conta dos desfalques dos Titans. E eu não gostei de muita coisa. Eu não vou entrar naquele papinho de assim, ganhou, tá tudo bom, tá tudo ótimo, perdeu, é tudo ruim. Eu sempre gosto de analisar mais a fundo a circunstância, o que o time apresentou, para você ter uma análise mais concreta do que a sua equipe é capaz. Por isso, por exemplo, que eu elogiei a equipe dos Colts, que perdeu para os Buccaneers. Os Buccaneers venceram, mas estão com problema na secundária ainda, né? Eu não descarto completamente essa equipe dos Buccaneers lá na frente, porque no ano passado foi assim também. O time se encontrou muito mais nos playoffs do que na temporada regular. Quando acabou sendo o segundo colocado, os Saints levaram a divisão. Os Colts, eu elogiei depois da derrota, assim como eu elogiei os Patriots depois de perderem para a equipe dos Buccaneers. Acho que mostra um time que tem condições de brigar com as outras equipes ali por vaga de playoff, e até sonhar com alguma coisa maior na pós-temporada. Os Patriots não dá pra ser perfeito? Vai falar isso pro Belichick, né? Vai lá falar, a gente errou algumas coisinhas, mas tá tudo bem, né? Vai lá falar pra ele pra você ver como é que é. Acho que o que diferencia um bom time do time excelente é justamente não se acomodar na vitória. Você pegar aquele jogo em que você saiu vencedor e analisar o que deu de errado, o que podia ser melhor. E aí você vai crescendo. Se você vencer, tá ótimo, aí é a fórmula pro fracasso. O cara que se conforma com o que ele venceu, simplesmente, não importa como. Eu acho que é a fórmula para o fracasso. Mas os comentários do jogo lá você confere aqui embaixo, aqui em cima, você encontra aí falando do primeiro horário. Vamos focar agora no segundo horário deste domingão maravilhoso. Eu vou começar com a vitória do Green Bay Packers, 36-28 sobre o Los Angeles Rams. Os Packers, segundo lugar na NFC. Os Rams, rapaz, que crise, né, mano? Que situação complicada. O time 7-4 agora. Estão na 5ª posição lá na NFC. Eu acho que vão sim para os playoffs, não vejo um problema assim. Mas é uma crise enorme para um time que está no all-in, uma constelação de craques, né? O cara meteu aquele cheat lá no Madden e pegou um monte de jogador e não está funcionando, não está dando certo. As coisas não andam, não caminham bem para a equipe dos Rams que vieram do bye. Era um jogo complicado, né? Volta do descanso, mas tem uma equipe contra os Packers lá no Lambeau Field, não é jogo fácil. Só que eu esperava que com 2 semanas o Sean McVay tivesse passado, depois de 2 derrotas seguidas, você ficasse focado nos vídeos e ver o que deu de errado, o que você pode melhorar.
Eu até acredito que ele fez isso, né? Não acho que ele ficou descansando nessas semanas. Mas o time voltou a apresentar falhas idênticas ao que vinha sofrendo nas últimas 2 semanas antes do descanso. O Matthew Stafford, de novo, terceiro jogo seguido do Stafford com pick six. Não dá, não funciona. Nesse período, nas últimas 4 semanas, né, nos últimos 3 jogos dos Rams, ele não deu nenhum passe para touchdown para o Cooper Kupp. Em compensação, ele distribuiu aí para os defensores rivais. Não dá, não pode funcionar desse jeito. Stafford com muitas falhas de novo. Eu sou um cara que apoiei muito a troca, que acreditava muito que ele tinha potencial para render, para brigar pelo prêmio de MVP, para brigar pelo Super Bowl. Mas ele, neste momento, o Stafford tá mais para Jared Goff 2.0, um Jared Goff com um grife, né? Ele teve lá a sua interceptação, ele teve 2 fumbles sofridos, né? Aliás, ele teve mais um fumble sofrido, os Rams tiveram 2 fumbles na partida e foi muito mal mesmo a apresentação da equipe do Los Angeles Rams, né? Perde, tudo bem, toda a história tem os 2 lados, tem um grande mérito dessa equipe do Green Bay Packers, que a defesa tá crescendo como, sabe, eu esperava assim, a defesa dos Packers no começo da temporada, pra mim aquilo lá era atípico. Eu esperava essa defesa dos Packers. Mesmo sem o Jaire Alexander, o time tá funcionando muito bem defensivamente, tá dando trabalho pros adversários e dominou o jogo, controlou a partida, né? Porque os Packers passaram quase 40 minutos com a posse de bola, 20 minutos apenas ali para a equipe dos Rams, e não tem como você vencer dessa forma sem ter a posse de bola. O Matthew Stafford terminou 21 de 38, 302 jardas, 3 passos para touchdown, uma interceptação e um fumble sofrido também. Essa interceptação, uma pick six. É um problema. Teve também o fumble no punch lá, né? Que você ali é um problema enorme. Então, o time dos Rams apresentou problemas no ataque, na defesa e também no Special Teams. Não tem como você vencer dessa forma, principalmente você enfrentando um adversário tão grande como a equipe do Green Bay Packers. E é um duelo que pode voltar a acontecer na pós-temporada. E muito provavelmente vai acontecer no Lambeau Field. Então é para acender uma luz vermelha lá na equipe dos Rams. É uma crise que a gente não imaginava. Tá? Eu entendia que por mais que... Eu vi esse time bom no começo da temporada. Teve suas falhas, mas eu falei assim... Agora com a chegada dos reforços, a coisa vai melhorar. A coisa vai adiante, tudo vai dar certo e os Rams vão ganhar. Não está acontecendo. É um problema enorme. Aaron Rodgers, o cara não treinou a semana inteira com um problema lá no dedo dele, que deve passar por cirurgia. Vamos ver se agora tá o descanso, né, da equipe dos Packers. Ele deve passar por essa cirurgia, mas o cara não treinou a semana inteira e teve uma partida muito boa. 28 de 45, 307 jardas, 2 passos para touchdown. Ele foi muito bem, o jogo terrestre encaixou de novo ali, 92 jardas, 69 jardas para o A.J. Dillon, mais uma vez muito bem, tratorando ali os adversários. E na recepção, Devonta Adams. O número de big plays que foi muito legal, né? Grandes passes, teve um passe de 43 jardas pro Adams, passe de 54 jardas pro Randall Cobb, o Valdes-Scantling teve recepção de 28 jardas, a defesa dos Rams permitindo muitas big plays e também diferencial foi nos turnovers. Não tem como você vencer com tantos turnovers, com tanta besteira e sem ficar com a posse de bola. Acho que os Packers estão caminhando bem, estão lá em segundo na NFC, esperando uma nova bobeada do Arizona Cardinals. Eles bobearam em si, né? Perderam para a equipe dos Vikings, mas não perdem 2 partidas seguidas, o que é muito importante para esse time ir adiante. Vamos ver se a situação do Aaron Rodgers melhora ainda, né? Tem esse potencial de melhorar pelo pé dele, e eu acho que é um time sim que pode sonhar com o Super Bowl. Quero saber a sua opinião. Vamos falar aqui de outro confronto entre NFC Oeste e NFC Norte, e foi a vitória do San Francisco 49ers jogando em casa contra a equipe do Minnesota Vikings 34-26, um confronto que eram 2 times 5-5, agora o San Francisco 49ers assume a 6ª posição na NFC, estaria levando ali a 2ª vaga de wild card, enquanto o Minnesota Vikings cai para 5-6, mas ainda está beliscando uma vaguinha de wildcard. Também tem um agradecimento ali muito grande para a equipe dos Eagles, que conseguiu perder para o New York Giants.
Mas o impressionante é os 49ers, é um time que a gente chegou a descartar aqui, né? Falar, sequência de derrotas, um time totalmente desfacelado, não funciona. E agora, olha só, dá pra você imaginar um futuro muito mais brilhante para esse time aqui. Eu cheguei a colocar o Shanahan no hot seat e o cara deu aquela resposta enorme e mais uma vez com o jogo terrestre muito bem encaixado. O Jimmy G teve bons números, foi 17 de 26, 280 jardas, teve um passo para touchdown, uma interceptação, mas o diferencial foi o jogo terrestre, 208 jardas corridas na partida mais uma vez. O Elijah Mitchell foi o cara, 27 carregadas, 133 jardas. Deebo Samuel segue sendo um cara absurdo, é um cara difícil de separar. Teve uma corrida de 49 jardas, ele foi 6 corridas para 66 jardas. Ele é um jogador fora de série mesmo. Eu gosto muito do Deebo, o jeito dele jogar. O Elijah Mitchell, lógico, tem todo o seu mérito, mas eu gosto muito do Deebo. E o Aiyuk foi o principal recebedor, 3 recepções para 91 jardas. Gostei bastante mesmo dessa equipe dos 49ers, enquanto os Vikings seguem nessa gangorra, né? É incrível como a temporada dos caras é uma montanha-russa. Agora vai, hein? Agora engrenou, venceu os Packers, é favorito contra os 49ers mesmo fora de casa. O Kirk Cousins foi o velho Kirk Cousins que a gente faz piada. Esse é o problema. O Kirk Cousins, na hora que você tá esperando ali pra ele aparecer, ele comete uns erros absurdos. No jogo de ontem, meu amigo, ele teve que gastar um timeout porque ele se alinhou ali atrás, esperando o snap do guard. Ele não estava no center, ele estava no guard. Meu, é um erro tão absurdo. Ele estava no right guard, não fazia o menor sentido. E o que falar daquela tentativa de conversão de 2 pontos para o Jefferson? Ele olha, tem uma imagem por trás que é absurdo, né? Porque ele olha o Jefferson, tá livre, não tem ninguém no meio do caminho e ele lança a bola no pé, umas 3 jardas antes do Jefferson. Um absurdo, errando passes ridículos. A conexão dele com o Justin Jefferson, aliás, não estava legal, né? Ele teve alguns overthrows, ele errou numa tentativa de conversão de 4ª descida. Muito mal, muito mal. E a equipe dos Vikings ainda perdeu o Cook, que saiu lesionado num problema no ombro. Depois ele sofreu um fumble, vai passar por exames na segunda-feira. Vamos ver qual que vai ser o resultado desse exame, mas é uma coisa para se preocupar. Ainda tem chance de classificar para os playoffs, mas a equipe dos Vikings precisa prestar atenção. Não pode perder jogo assim. Agora que, meti a camisa dos 49ers, porque eu acho que o torcedor dos 49ers está muito feliz com o que ele viu em campo neste domingo. Passando aqui para o outro jogo, que também foi ali naquele segundo horário, uma vitória, outro time que está na gangorra, né? É até comparável os Chargers com a equipe do Minnesota Vikings, porque os Chargers com 6-5 estão com a última vaga de wild card neste momento lá na AFC e perderam 28-13 para o Denver Broncos, que estão 6-5 também, na 8ª posição. Eles estão perdendo, eles estão atrás da equipe dos Chargers nos critérios de desempate, mas estão ali beliscando. Aliás, essa AFC Oeste tá sensacional, né? Porque os Chiefs lideram com 7-4, aí você tem Chargers, Broncos e Raiders com 6-5. Semana que vem tem Denver Broncos contra a equipe dos Chiefs. É um jogo que valeu muito bem os caras terem mudado, terem alterado o jogo do Sunday Night Football, por mais que fosse um 49ers legal de ver, é contra os Seahawks, né? Mas esse Kansas City Chiefs e Denver Broncos promete muita emoção. Nome da partida, Patrick Surtain, the second. O cara foi um pesadelo lá do Justin Herbert, né? Ele teve 2 picks, uma na endzone, a outra ele retornou 70 jardas para touchdown, 14 pontos saíram dessas interceptações. Quando ele fez a interceptação lá atrás, a campanha seguinte foi de touchdown e ele conseguiu anotar mais ali 7 pontos. E foi o diferencial, né? Isso aí mudou completamente o jogo. O que a gente tem que falar também, mais uma vez provado que o Bridgewater era uma escolha melhor do que o Drew Lock, né? Ficou provado nesse jogo. O Bridgewater começa conduzindo das campanhas ali, o time ganhando de 14-0. Ele sai machucado no finalzinho do primeiro tempo. E os Chargers, o Denver tem que colocar o Drew Lock para jogar. O Drew Lock sofre um strip sack, que o ataque conseguiu recuperar, e depois ele lança uma interceptação pro Derwin James, e isso aí gera os primeiros pontos da equipe dos Chargers. Então, para sorte do Denver Broncos,
o Bridgewater teve condições de voltar para o segundo tempo, terminou a partida com 11 de 18, 129 jardas, um passe para touchdown. Não é um arrombo, não é um estouro, não é uma coisa maravilhosa, mas ele é um cara que pelo menos segura, consegue segurar essa bola e não cometer tantos erros como o Drew Lock. O Drew Lock teve 4 de 7, 26 jardas e uma interceptação. Jogo terrestre bem da equipe do Denver Broncos, 147 jardas terrestres. O Melvin Gordon foi o principal corredor ali com 83 jardas, enquanto o time dos Chargers não correu tão bem. O principal corredor acabou sendo o Herbert, com 36 jardas, né, o que é um problema. Keenan Allen foi o principal recebedor dos Chargers, com 7 recepções e 85 jardas. Aliás, o Keenan Allen igualou uma marca ali do Antonio Brown, que são 700 recepções em 111 jogos na liga. Os dois caras mais rápidos a conseguirem essa marca de 700 recepções na história da NFL. E o Denver Broncos foi um time mais comedido, né? A defesa foi o grande diferencial, a defesa foi o grande ponto desse jogo. Então o Williams acabou sendo o principal recebedor com 3 recepções e 57 jardas, mas o grande destaque de fato, mais uma vez, foi a defesa do Denver Broncos. E a gente tem que falar um pouquinho... os Chargers também, né? Podem lamentar muito perder o Failer, left guard, que ficou de fora da partida. O Kelemet acabou jogando e olha... Meu amigo, dá pra fazer piadinha com o nome dele, né? O Kelemet, olha, que vontade de fazer uma piadinha de duplo sentido com o Kelemet. Mano, teve uma posse em que ele conseguiu cometer um holding, cometer um false start e ainda permitir um sack. Ele foi um desastre. A proteção para o Justin Herbert não foi a ideal, por desfalque na linha também. E o time do Staley, mais uma vez, com altos e baixos. É difícil você ir adiante, chegar em pós-temporada com tanta inconsistência. Normal, esperava isso de um técnico calouro, primeira experiência dele como treinador, esperava isso, mas tinha mostrado bons resultados no começo. Não pode ficar nessa gangorra também, assim como eu cobro lá da equipe do Minnesota Vikings. E agora vamos fechar falando do Sunday Night Football, um jogo que não foi bonito não. Vitória do Baltimore Ravens, 16-10 sobre o Cleveland Browns, um jogo de rivalidade, duelo da AFC Norte, todo mundo de olho lá. A equipe do Baltimore Ravens chegava pressionada um pouquinho pela vitória do Cincinnati Bengals, mas o Baltimore Ravens assume a primeira posição no first seed lá na AFC, lidera ainda a sua divisão, e o Cleveland Browns está na 11ª posição, agora com campanha 6-6, está brigando por vaga de wildcard, mas o cenário fica um pouco mais complicado, principalmente pelo que você vê em campo. O jogo não foi nem perto de ser bonito, né? Teve alguns momentos de sangrar os olhos. Aquele segundo quarto, meu amigo, o que foi aquilo? 5 turnovers em um só quarto. Não dá, tá? E o Lamar Jackson... ele teve os momentos de besta e bestial, porque ele é o primeiro quarterback a conseguir vencer uma partida em que ele lança 4 interceptações. Tá? Foram 3 nesse segundo quarto do jogo. Então, só que ao mesmo tempo ele teve os momentos bestiais que foram os passes para o Andrews, aquela campanha do touchdown, que ele prolonga a jogada, vai para a direita, consegue um passe maravilhoso para o Andrews, recepção incrível, né? O tight end ali foi sensacional. E depois ele consegue também de novo prolongar a jogada para encontrar o Andrews livre dentro da end zone e anotar o touchdown, o único touchdown da equipe do Baltimore Ravens na partida. Pontos negativos, muitos pontos positivos, alguns. O Lamar Jackson acabou ganhando um cumprimento ali do Garrett pelo que ele consegue fazer, né? Impressionante de prolongar as jogadas assim desse jeito. Inclusive no passe para touchdown ele volta até, ele perde um monte de jarda para conseguir esse passe, para conseguir prolongar a jogada. É bem melhor quando você vê o Garrett indo para trás do quarterback adversário para cumprimentar do que bater com o capacete. Mas uma vitória muito importante da equipe do Baltimore Ravens. Acho que o mais importante nesse fato era vencer, só que precisa cuidar da bola. Não vai ser todo jogo que você vai lançar 4 interceptações e ganhar a partida. Mais um exemplo daquela coisa que eu falei, que não é porque ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Já a equipe do Cleveland Browns perdeu, tá muito ruim mesmo. A gente tem que falar aqui do Baker Mayfield, que segue sendo muito questionável. 18 de 37, 247 jardas, um passo para touchdown, ele não consegue fazer o time caminhar.
jogo terrestre não funcionou e aí matou o Baker. Jogo terrestre com 40 jardas apenas conquistadas no dia que o Kareem Hunt volta. O Kareem Hunt foi o principal corredor com 7 carregadas para 20 jardas apenas. O Nick Chubb, 8 carregadas, 16 jardas. Méritos, claro, da defesa do Baltimore Ravens, mas faltou criatividade para esse ataque. Muita criatividade para o ataque da equipe do Cleveland Browns. A equipe dos Browns é a principal, é a que mais conquistou jardas correndo fora, né, pro lado de externo ali dos tackles durante a temporada, e nesse jogo teve apenas 27 jardas desse jeito, 2,5 jardas por tentativa, muito abaixo, faltou muita criatividade. Então eu acho que a equipe do Cleveland Browns é uma grande decepção, na temporada, sem sombra de dúvida. Enquanto isso, a equipe do Baltimore Ravens tem que comemorar a vitória, mas prestar atenção nos erros. As 4 interceptações foram impasses, de certa forma, forçados para cima do Andrews. Nessas jogadas mesmo, que a gente está elogiando aqui o Lamar por ter conseguido as conexões com o Andrews, por um breve momento acabou sendo uma recepção e não uma interceptação. Poderia ter sido 2 interceptações a mais, ou pelo menos uma interceptação a mais para a equipe do Cleveland Browns. Problemático. O Andrews acabou sendo o principal recebedor com 4 recepções em 10 passes tentados para ele, 65 jardas, forçando muito a mão o Lamar Jackson em direção ao Andrews, mas sai com a vitória. É o importante? É o que te interessa? Para você, o que vale mesmo é só o W lá? Ou vale a pena você olhar o que deu errado também? Então vamos lá, vamos aumentar essa discussão aqui. Curte o vídeo, assina o canal, deixa seu comentário aqui embaixo e a gente volta nessa terça-feira. Aquele abraço!